Olá, amigos do Jornal Digital Canela. Hoje estamos aqui então com a nossa coluna Giro Esportivo, falando um pouquinho do nosso esporte. E neste meio de semana então tivemos a estreia dos gaúchos aí no Campeonato Brasileiro. E a rodada não foi nada boa para Grêmio e Inter, né, que acabaram sofrendo derrotas. Também tivemos aí o Marcelo Save, diretor do Demel, em busca de recursos aí na capital gaúcha. E hoje à noite temos rodada decisiva aí pelo nosso Municipal de Futebol 7. Começando então com o Inter, né, que jogou em casa, recebeu então o Atlético Paranaense, que sempre é um adversário bem complicado aí para a equipe gaúcha, né? E a estreia colorada não foi nada boa, né? Derrota de 1-0. A gente sabe, né, que a equipe do Inter é um time bem limitado, né? O técnico Paulo Pesolano ali então resolveu poupar alguns jogadores, né? Em relação ao Grenal, né? Que tiveram uma grande vitória no Grenal, mas que foram poupados, né? A gente até nem discute essa questão aí, né? A gente sabe que para alguns jogadores aí sequência é bem pesada, né? Mas o problema do Inter é que não tem elenco suficiente aí, então, para poupar jogadores, né? Então, os atletas ali que foram a campo, né? Bruno Tabata, né, não teve uma boa atuação, comprometeu ali então o setor ofensivo, né? No meio de campo ali, Bruno Henrique também não teve a mesma qualidade do Paulinho, né? E na defesa ali então tivemos Félix Torres, né, que não comprometeu assim o jogo, né? Mas seu companheiro, né, o Victor Gabriel aí mais uma vez, né, falhando aí, teve participação direta ali no gol da equipe paranaense, né? Já não tinha feito uma boa atuação ali no Grenal, né? Mas o que a gente vê aí, né, que a gente já vem comentando é que a defesa do Inter é problemática, né? Talvez ali até Félix Torres e Mercado vão compor uma defesa um pouco melhor, né? Mas em algum momento aí do campeonato vai ser necessário poupar jogadores, até porque o mercado já tem uma idade mais avançada, né? Não vai conseguir jogar todos os jogos, né? E também tem questão aí, uma outra de suspensão, né? E aqueles que estão aí como suplentes, né? Não vão dar conta do recado. Então esse é um problema que o Inter vai ter que resolver para essa temporada, né? E diante do Atlético Paranaense, o Inter até fez um bom jogo, né? Teve chances ali de pelo menos chegar ao empate, né? Desperdiçou muitas oportunidades, né? Claro, a gente viu ali que também o Atlético Paranaense teve pelo menos duas grandes chances ali, poderia ter feito 3-0, né? Se tivesse convertido as oportunidades. Numa delas, Rocher fez uma grande defesa, né? Evitando ali o gol dos paranaenses. Mas isso aí demonstra então a fragilidade da defesa do Inter, né? Que convenhamos, a equipe do Atlético Paranaense não tem um time assim tão qualificado, né? Poderia, nessa sequência que o Inter tem agora, digamos que seria o adversário mais fraco, né? E mesmo jogando em casa, o Inter não conseguiu a vitória, né? Que seria um resultado importante aí para arrancar nesse Campeonato Brasileiro, né? Então agora vai ter que correr atrás desse prejuízo. E a sequência daqui para frente é bem complicada, né? O Inter então agora joga a próxima contra o Flamengo, né? Fora de casa, Flamengo que vem de derrota aí, então, né? Vai complicar muito a situação do Inter. Depois o Inter ainda tem Palmeiras em casa e Remo fora, que talvez seja o mais fraco nessa sequência aí, né? Mas como é fora de casa ali, pode se considerar um jogo bem complicado, né? Acho que nesses três próximos jogos aí, se o Inter conseguir somar algum ponto, olha, já dá para comemorar bastante, mas acho bem difícil. São adversários complicados e para somar ponto o Inter vai ter que jogar da mesma forma que jogou o Grenal, né? O que, digamos que é bem difícil, né? Mas vamos ficar aí mais uma vez na expectativa, né? Porém, como eu disse, né, a equipe do Inter ainda é bastante limitada, né? Então vai ser uma temporada bem difícil, né? Próxima rodada agora é no Gauchão, né? Provavelmente então com um time alternativo ali, poupar os jogadores, né? O que o técnico
está correto nessa atitude aí, né? Até porque o Inter já está classificado, então não tem por que desgastar ainda mais os atletas, né? Para a próxima fase, sim. Quando o jogo se torna decisivo, né? Daí tem que ir com força máxima, né? E o Brasileirão é torcer aí para chegar aos 45 pontos e o resto que vier vai ser lucro, né? A gente já sabia que não dava para esperar muito dessa temporada, né? Pelo grupo de jogadores que o Inter tem. Realmente bem limitado aí. O técnico Paulo Pesolano aí vai ter muita dificuldade, certamente aí, né? Se não vierem reforços aí no meio da temporada, né? Então vai ser bem complicado, né? Então vamos acompanhar aí e ver o que a equipe colorada consegue apresentar aí nessas próximas partidas. E o Grêmio foi ao Rio de Janeiro e já se sabia que teria muitas dificuldades, né, diante do Fluminense. A equipe tricolor aí vinha de derrota no Grenal, né, e tentava a reabilitação, mas o adversário era realmente bem forte, né, difícil de ser batido no Rio de Janeiro. Mas, embora isso, o Grêmio até que fez um bom jogo, né, pelo que apresentou ali na etapa final do segundo tempo, né, merecia até mesmo um empate, né? Teve momentos de reação ali, chegou muito próximo, teve uma chance muito clara no finalzinho de empatar o jogo, né? Mas acabou desperdiçando ali então a oportunidade, né? E sofreu então aí uma derrota fora de casa, né? Que até não dá para lamentar muito, né? Claro, toda derrota a gente lamenta, né? Mas como era um jogo fora de casa e diante de um adversário bem difícil, né? Então não dá para lamentar tanto assim, né? Agora é focar aí nos próximos adversários. O Grêmio que também tem jogos complicados aí pela frente, né? Pelo Brasileirão recebe o Botafogo e depois ainda tem o São Paulo fora e ainda na sequência o Atlético Mineiro em casa, né? Então, jogos bem difíceis aí. Mas eu volto a dizer, né? Em relação ao Inter, o Grêmio ainda tem um elenco mais qualificado, né? Tem opções no banco ali, coisa que o Inter não tem, né? Então essas opções aí cabe ao técnico Luiz Castro, então fazer a melhor formatação, né? Encaixar as peças no seu devido lugar aí. Então buscar a reabilitação aí, então, no Campeonato Brasileiro, né? No Gauchão, então, provavelmente também vai poupar jogadores aí nessa próxima rodada, né? Mas mesmo assim, como o elenco é melhor, né? Provavelmente aí alguns jogadores que são entre reservas e titulares ali imediato, né? Então talvez joguem aí nessa próxima rodada. Então eu volto a dizer, né? A equipe do Grêmio, embora tenha sofrido uma derrota também, né? Não é nada assim desesperador, né? A equipe eu acho que é mais qualificada ainda que o Inter, né? A questão é se o treinador vai conseguir tirar o máximo desses jogadores aí, né? Às vezes a gente também tem um elenco bom, mas o rendimento dentro de campo não é aquilo que se espera, né? Vamos então acompanhar as próximas rodadas aí para ver como o Grêmio se comporta aí também, né? E então, meus amigos, neste meio de semana aí, o diretor do Demel, né, o Marcelo Salles, esteve aí na capital gaúcha aí buscando então, quem sabe, parcerias e recursos aí para fomentar o nosso esporte, né? E tá completamente correto nisso aí, né? É preciso plantar aí para lá na frente poder colher alguma coisa, né? Então, muito importante aí essa iniciativa aí do Marcelo Sábio em correr atrás, né? Tá absolutamente certo, né? E também nessa noite aí de quinta-feira teremos jogos decisivos aí pelo nosso Municipal de Futebol 7, né? Rodada aí no campo da Celulose, onde teremos a definição das últimas vagas ainda em aberto aí para a próxima fase da competição, que vai ser de mata-mata, né? Então hoje à noite aí, quem quiser conferir essa rodada ali no campo da Celulose, iniciando às 19h30, né? Temos ali JA e Elite, galera da Estevão e Atlético Canelense. Bons jogos aí que vale a pena conferir, né? Lembrando que se definem as últimas vagas aí para a próxima fase que vai ser de mata-mata, né? Bons jogos aí, então. E então, meus amigos, o que tínhamos para hoje seria isso. Fiquem todos com Deus e tenham um excelente restinho de semana. Um abraço a todos.